9 de outubro de 2021. Bom dia, é dia 9 de outubro de 2021. Escutemos aqui o que o irmão Branham dirá. Ele poderia deixar os ventos sussurrar o evangelho, mas ele escolheu o homem. E ele escolheu a forma como sua palavra veio, e isto foi através de seus profetas, os quais foram predestinados e preordenados, sendo uma parte da palavra de Deus, a declararem a revelação de sua palavra para aquela era e para aquele tempo. Porque a palavra de Deus veio unicamente aos profetas. Ela nunca vem a um teólogo. Mostre-me a escritura. Ela vem unicamente aos profetas. Deus não pode mentir. Portanto, Deus escreveu a Bíblia por seu método escolhido e seus próprios profetas escolhidos. Não os profetas que o homem escolheu, mas os profetas que Deus escolheu. Depois, seus crentes vigiam pelo cumprimento do que o profeta deles disse, e essa é a identificação de que eles são os profetas de Deus, porque primeiro, eles são inspirados. A seguir, eles permanecem exatamente com a palavra da hora. Portanto, essas são as credenciais dele. Amém, amém e amém. Como isso é maravilhoso. E vocês acabaram de ouvir talvez um minuto do irmão Branham a pregar neste sermão vindouro de domingo. E se nós apenas tomarmos Deus naquele um minuto, no valor da palavra, em vossa vida, então vossa vida mudará. Vossa vida será diferente. Vocês próprios se separarão de toda incredulidade. Mesmo se for apenas a assembleia local que nega que a palavra é toda, assim diz o Senhor. Ou se a vossa assembleia local disser, vocês precisam ouvir o mensageiro e os ministros também. Então, isso é interpretar mal a palavra, porque Deus unicamente traz sua palavra por meio de um profeta que Deus escolhe, não aquele que o homem escolhe. E ele disse nesta fita que todas as vezes os ministros têm errado. Todas as vezes. E isso está de acordo com a exposição do livro de Céteras da Igreja e todos os outros sermões nos quais o irmão Branham pregou. Agora entremos na carta do irmão Joseph Branham, as águias a reunirem-se juntas. Oh, precioso irmão e irmã, eu oro que, se vocês não têm a estimulação por revelação, que vocês recebam uma hoje. Louvado seja o Senhor. Ok. Irmão Joseph Branham. Querida pequena virgem, palavra, rebanho, noiva de Cristo. Nós somos sua noiva, palavra, a esperar por nosso noivo, palavra, e sua lua de mel de milênio. Nós somente ouviremos a uma voz. Minhas ovelhas conhecem minha voz. A um estranho, elas não seguirão. O que é sua voz? Agora uma citação. A voz de qualquer homem é sua palavra. E é isto, a Bíblia não... Nenhuma palavra para ser acrescentada ou tirada disto, apenas fiquem exatamente com aquela voz. A um estranho, elas não seguirão. Uma denominação. Irmão Joseph continua. Essa voz é sua voz, que está a pregar nas fitas através do único intérprete divino de sua palavra, seu profeta, William Marion Branham. É Jesus Cristo a pregar por meio de lábios humanos. Nós não nos importamos com palavras de homem, pensamentos de homem ou interpretação de homem. Nós somente nos importamos com a voz vindicada para o nosso dia. Isto é, o assim diz o Senhor. Deus moveu as mãos do nosso profeta. Deus moveu seus olhos nas visões. Ele não conseguia dizer nada além do que ele estava a olhar. Ele não podia falar nada, porque Deus tinha controle total da sua língua, seu dedo, cada órgão de seu corpo estava em pleno domínio de Deus. Não é de se admirar que a Bíblia disse que seus profetas eram deuses. Eles eram uma parte de Deus. Ele era a palavra de Deus sendo manifestada para nosso dia. Esta Bíblia prediz, por profecia,
o dia e a hora em que nós estamos a viver. Que tipo de eventos que estariam a acontecer? Ela prediz exatamente ao pé da letra e nunca falhou em uma era. Aqueles que estão predestinados para ver isto, verão isto. Trata-se da palavra a unir-se à palavra. Em todas as eras, as pessoas permitem que homens coloquem sua própria interpretação nesta palavra, e isso faz com que eles fiquem cegados face ao evento que aconteceu. A mesma coisa que aconteceu com os fariseus e saduceus. Eles disseram ao povo: nós somos ungidos de Deus. Vocês precisam que nós vos digamos o que a palavra diz. Vocês precisam de nós para vos interpretarmos isto. Assim como foi naquele dia, assim é hoje. A parte enganosa é que eles são ungidos com o Espírito Santo. Eles, de fato, têm um chamamento de Deus para ministrar a palavra. Eles devem dizer ao povo o que o profeta disse, mas muitos deles colocam a interpretação deles nela, ao tornar o ministério deles mais importante do que a própria voz de Deus. Reparem como eles querem tentar reunir as pessoas em volta do ministério deles, à volta da interpretação deles, a respeito do que os profetas de Deus disseram. Mas eles simplesmente não podem fazer isso. Eles se escondem por detrás e amedrontam as pessoas para justificar e não tocarem as fitas nas suas igrejas ao dizer: aquelas pessoas enfatizam muito no homem e estão a adorá-lo e não a Jesus Cristo. Isso é a denominação, ouvir uma mensagem, todos juntos ao mesmo tempo, vinda de um único lugar. O irmão Branham nunca disse: toquem fitas na igreja. Ao evitar assim a verdadeira razão, eles simplesmente não querem tocar as fitas em suas igrejas. O ministério deles, o entendimento deles, o chamamento deles é mais importante do que ouvir as fitas na igreja. Eles não se atreverão em dizer isso do jeito nenhum, mas as ações deles falam por eles. Qualquer ministro realmente verdadeiro que afirma crer que esta é a verdadeira mensagem do tempo do fim, a voz de Deus para nosso dia, nunca encontraria uma desculpa para não tocar as fitas na igreja deles. Verifiquem essa declaração com a noiva palavra. Eu nunca disse que todos devem ouvir às 14 horas em ponto, horário de Jeffersonville. Caso não, então vocês não são a noiva. Nunca. Eu nunca adorei um homem. É Jesus Cristo quem recebe toda a glória. Eu adoro Deus dentro do homem, tal como a palavra nos disse para fazer. Quão enganadores e cegos eles são. Apenas leia as Escrituras, meu irmão. Isso está exatamente lá. O diabo sabe que nenhum ministro ou grupo de ministro jamais unirá a noiva. Eles nem mesmo concordam um ao outro. Tal como a metodista, a batista, a presbiteriana e a pentecostal. Como é que qualquer um deles ou a combinação deles unir a noiva? Isso simplesmente não pode. A única coisa que consegue unir a noiva é a voz de Deus nas fitas. E ela está a fazer isso. O inimigo odeia isso, portanto, ele está a tentar destruir isso, mas será impossível fazer isso. Glória! O irmão Branham disse, tal como de sempre, eles sempre, no fim da era,
se meteram em uma tal confusão pelos seus teólogos e padres, a ponto que isso é sempre uma confusão. A interpretação deles está sempre errada. Nem uma única vez a mesma deixou de estar errada. E nem uma única vez a palavra de Deus deixou de estar certa. Essa é a diferença. Há simplesmente uma maneira de se ter certeza. Permanecer com a palavra. A voz de Deus nas fitas. Leiam a vossa Bíblia. Ela vos dirá quais eventos acontecerão neste dia. Ela vos contará de seu poderoso anjo que viria neste dia. Ela vos dirá para permanecerem com aquela voz. Permanecem com seu mensageiro escolhido. Se Satanás odeia algum livro da Bíblia, isto é o livro de Apocalipse. O mesmo foi escrito pelo próprio Cristo. Então, de acordo com esse espírito, o próprio Cristo deve ter feito muita ênfase a respeito de seu sétimo anjo. E o irmão Branham disse, uma citação, e depois destas coisas eu vi um outro anjo a descer do céu, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. O próprio Cristo disse que toda a terra foi iluminada por sua glória. Ele não disse iluminada por minha glória. De seguida, de acordo com o vosso entendimento, vocês estão a acusar o próprio Cristo de colocar muita ênfase em seu sétimo anjo mensageiro. Aquele mensageiro terrestre era tão parecido com o próprio Cristo, a ponto que João tentou adorá-lo 2 vezes. Mas ele disse, não, adore a Deus. Isso é exatamente o que nós fazemos. Nós adoramos a Deus. Nós não colocamos muita ênfase no homem. Nós dizemos apenas o que Cristo, a palavra, disse. A terra foi iluminada por sua glória. Isso nos dá uma estimulação pela revelação. Irmão Branham disse, Deus faz sua própria escolha por predestinação. Escolheu os profetas para cada era. Reparem isso. Ele ajusta a natureza daquele profeta para se adequar naquela era. Entendem? Ele ajusta o estilo dele. Seja o que for que ele faz, ele o ajusta, quer ele seja formado academicamente ou não. Ele ajusta os dons, a maneira como ele pregará, os dons que ele terá e a mensagem para aquela certa era. Deus predestinou que aquela certa coisa acontecesse e não há uma outra coisa que consiga tomar o lugar dela. Toquem uma fita, qualquer fita. No domingo, nada pode tomar o lugar dela. Se vocês quiserem se juntar ao Tabernáculo Branham, enquanto nós ouvimos uma fita, então vocês são bem-vindos e estão convidados a se juntarem a nós no domingo, às 14 horas em ponto, no horário de Jeffersonville, enquanto nós ouvimos eventos tornados claros por profecia, do dia 1 de agosto de 1965 à noite. Irmão Joseph Branham. Agora, as escrituras para se ler no culto de domingo são Gênesis capítulo 22, versículo 17 e 18. Salmos capítulo 16, versículo 10. Salmos, capítulo 22, capítulo inteiro. Salmos, capítulo 35, versículo 11. E Salmos, capítulo 41, versículo 9. Zacarias, capítulo 11, versículo 12. E Zacarias, capítulo 13, versículo 7. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Isaías, capítulo 40,
versículo 3 a 5. Isaías capítulo 50, versículo 6. Isaías capítulo 53, versículo 7 até 12. Malaquias capítulo 3, versículo 1. Malaquias, o capítulo inteiro, número 4. São João, capítulo 15, versículo 26. São Lucas, capítulo 17, versículo 30. E São Lucas, capítulo 24, versículo 12 a 35. Romanos 8, versículo 5 a 13. Hebreus 1, versículo 1. Hebreus capítulo 13, versículo 8. E Apocalipse capítulo 1, versículo 1 a 3. E o capítulo inteiro de Apocalipse 10. Até a próxima vez, que Deus vos abençoe. E eu estou a orar que quando eu ouvir esta fita, amanhã, na conexão telefônica, nas ondas de rádio, na conexão ao redor do país, irmãos e irmãs, nós estaremos juntos ao redor da mesa de Deus. Oh, quão isso é maravilhoso! Que Deus vos abençoe e shalom!